Você já se pegou curioso em busca de novidades, do que está acontecendo no mundo, e aí, ao passar a página das notícias, sentir uma sensação incômoda de decadência moral ou uma pressão esmagadora para encontrar sentido em um mundo que muitas vezes parece absurdo? E aquela sensação inquietante que nos faz questionar, mas como foi que chegamos aqui? E onde tudo isso vai nos levar? Dostoiévski viu isso chegando, e suas ideias não são apenas relevantes, mas parecem perturbadoramente premonitórias para qualquer um navegando pela vida moderna. Neste vídeo, vamos mergulhar no espelho assombrado de Fyodor Dostoiévski, um romancista russo do século XIX que capturou perfeitamente nossas ansiedades eternas, passando do niilismo ao sofrimento redentor. Fique até o fim. Esta jornada pode mudar como você vê sua própria existência. Inscreva-se agora e ative o sininho para mais insights que iluminam as sombras da alma. Você já deve ter notado que na sociedade moderna existe uma grande ansiedade, resultado do medo climático, do debate sobre ética em IA, da violenta polarização política, da intolerância religiosa, do crescente aumento de crises de saúde mental e outros. Mas e se eu te disser que tais questões, tão contemporâneas, já tivessem sido visualizadas por um romancista russo do século XIX? Cabe ressaltar que não estamos simplesmente discutindo livros antigos. Estamos, na verdade, explorando um espelho profundo e perturbador que reflete nossa própria angústia humana. Dostoiévski, nascido em 1821 na Rússia czarista, viveu uma vida marcada por sofrimento. Prisão nos gulags siberianos por ideias subversivas, epilepsia crônica e dívidas que o forçaram a escrever febrilmente. Mas foi nessa dor, através dessas experiências, que ele forjou insights eternos sobre a psique humana. Em obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, ele dissecou o vazio existencial, a luta entre bem e mal e a busca por sentido, temas que ecoam em nossas vidas cotidianas. Basta considerarmos o aumento considerável de crises de saúde mental e a rigorosa polarização social. Imaginem só, em um mundo onde o niilismo nos faz questionar tudo, Dostoiévski já alertava que, sem âncoras morais, nos perdemos no caos. Tenho certeza de que você já sentiu isso em sua jornada pessoal. Agora, mergulhe no fardo da liberdade que Dostoiévski tanto explorou. Uma liberdade radical que, sem responsabilidade e amor, leva à decadência moral, como em Ivan, de Os Irmãos Karamazov, que rejeita Deus e abraça o niilismo, onde tudo é permitido. Ou Raskolnikov, de Crime e Castigo, que racionaliza um crime e colapsa eticamente. Hoje, isso ecoa em sociedades multiculturalizadas, onde valores se erodem em polarizações, cancelamentos e tribalismo, transformando liberdade em isolamento e fragmentação. Dostoiévski criticava o niilismo como uma armadilha atemporal, onde o homem, sem âncoras transcendentais, bem, verdade, beleza, acaba por aceitar o absurdo. Isso se manifesta no pós-verdade, através de ilusões que dividem comunidades. As pessoas perdem o interesse pela verdade real para defenderem seu próprio ponto de vista, o que ilude e divide. Obviamente, isso provoca um forte impacto psicológico. Ansiedade crônica, própria de épocas de incerteza. Dostoiévski, portanto, já tinha visualizado tudo isso. Sem busca autêntica por significado, nos tornamos niilistas perdidos em um mar de opções vazias. Mas aí vem o questionamento. E se essa liberdade for, na verdade, uma prisão eterna? Avancemos para a doença da alma que Dostoiévski retratava com maestria, ou seja, culpa, autoenganação e queda psicológica. Em Crime e Castigo,
Raskolnikov comete um assassinato racionalizado como justiça superior, mas é atormentado por vergonha e arrependimento. Como na citação famosa: "Eu não matei uma velha, matei a mim mesmo." Seus sonhos febris e confissões revelam o custo psicológico da transgressão, ecoando vergonhas e arrependimentos humanos universais, como em julgamentos online, onde ações impulsivas levam a remorsos eternos. Podemos acrescentar a isso a obra Notas do Subsolo, ou Homem Subterrâneo, onde o narrador luta contra uma autoconsciência hiperdesenvolvida, sabotando relações por orgulho e inautenticidade, comparável às pessoas online cuidadosamente elaboradas, muitas vezes falsas, que as pessoas adotam hoje, resultando em isolamento e custo psicológico, como ansiedade e depressão crônicas. Dostoiévski previa a ascensão do extremismo ideológico como na obra Demônios, onde ideais utópicos levam à violência e caos, traçando paralelos com movimentos políticos atuais que prometem salvação coletiva, mas geram divisão e tirania. A isso tudo se soma a decadência da fé, pois em um mundo relativizado e, portanto, de desinformação, a verdade objetiva, única e transcendental é questionada. Sem uma verdade objetiva, todo o discurso e reflexão são manipulados, o que podemos considerar como uma espécie de neosofismo, corroendo a alma coletiva e levando a sociedade ao niilismo radical. Dostoiévski, portanto, critica a natureza humana marcada pelo orgulho que cega o julgamento, pela inveja que corrói relações e pela sede insaciável de poder que transforma ideais em tiranias. Essas críticas revelam-se imutáveis, transcendendo eras e avanços tecnológicos, independentemente de inovações que prometem progresso, como máquinas que simulam realidades ou redes que conectam o mundo. Ele nos lembra que a verdadeira doença reside no interior da alma, um mal eterno, inerente à condição humana, que só pode ser confrontado pela busca incansável de redenção moral e espiritual. Aqui chegamos ao cerne. Dostoiévski acreditava que o sofrimento é o caminho para a redenção, como em Crime e Castigo, onde Raskolnikov só encontra paz através da expiação e amor de Sônia, o que contrasta com a evitação moderna do desconforto, onde buscamos gratificação instantânea via apps e distrações superficiais. Obviamente que não estamos falando de sofrer por sofrer, mas de aprender e crescer a partir do sofrimento, de saber reconhecê-lo e enfrentá-lo. Estamos falando de ter a maturidade de saber que o bem, na maior parte das vezes, não nasce do prazer e do entusiasmo, mas da tomada de decisão pelo que é certo, verdadeiro, bom e belo. A busca pelo mais fácil, a fuga ou o evitar o sofrimento implica na perda de oportunidade de crescimento, o que leva a epidemias de vazio espiritual e dependência de soluções rápidas, ignorando que o desconforto forja caráter. Em Os Irmãos Karamazov, ele explora fé, moralidade e âncoras espirituais em mundos secularizados, revelando como a ausência de um princípio divino leva ao caos ético e ao niilismo. Dostoiévski eleva o sofrimento a uma via para a redenção divina, onde abraçar verdades desconfortáveis oferece autoconsciência genuína e cura social. Pergunte a si mesmo: o que acontece quando rejeitamos essa profundidade em favor do superficial? Apesar de Dostoiévski ter clara a ideia de Deus,
pode-se notar que mesmo autores ateus como Nietzsche e Camus contribuem na denúncia e inconformidade com um absurdo ao qual o homem continuamente enfrenta. A simples busca pela beleza, pelo bem e pela verdade é suficiente para a denúncia e busca de redenção individual e coletiva. O drama social moderno é fruto da rejeição desta profundidade e conformidade com o superficial. O mundo de Dostoiévski reflete o nosso, com percepções proféticas sobre natureza humana e trajetória social. Não leia suas obras como simples histórias, mas como comentários urgentes para a sua vida. E quais são os seus antídotos? O poder da compaixão, a importância da conexão genuína e a busca espiritual além do ganho material. Como Sônia, em Crime e Castigo, oferece redenção através do amor. Lidar com ideias desafiadoras de Dostoiévski fornece estrutura para navegar a angústia humana, oferecendo uma perspectiva profunda da existência. Embora suas percepções nos assombrem, elas oferecem um roteiro para a autorreflexão e compreensão da condição humana. Quais aspectos das visões de Dostoiévski mais ressoam com a sua angústia? Comente abaixo e compartilhe. Inscreva-se para mais mergulhos em sabedoria atemporal. Recomendamos a leitura de Dostoiévski, em particular a obra Crime e Castigo, que você pode adquirir pelo nosso link de afiliados da Amazon, que está na descrição deste vídeo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado por ter assistido até o fim e participar dessa jornada. Que a verdade de Dostoiévski ilumine seu caminho. Até a próxima!